Já tá gravando? Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Ô, rapaz, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando o nosso programa Nos Bastidores e o nosso programa vai estar falando sobre o departamento de jovens da nossa igreja. Um tempo maravilhoso, você não pode perder esse programa e eu vou mostrar um vídeo aí que eu estava servindo nesse departamento. Assista aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos no programa Nos Bastidores, mais um episódio que nós estamos aqui para divulgar e mostrar para vocês o departamento de jovens aqui da sede, onde eles fazem o culto aqui todos os sábados, um tempo maravilhoso, você não pode perder. Além disso, querido, eu quero que você aperte o like aí para que todo mundo possa curtir o nosso programa, amém? Deus te abençoe, vamos embora! Então, pessoal, como vocês viram aí, que trabalho maravilhoso, você viu tudo que aconteceu, tem mais coisa ainda para acontecer e mostrar para você como esse trabalho é importante na nossa igreja. Hoje eu estou com pessoas maravilhosas aqui ao nosso lado, que é o nosso pastor Sami, e também o nosso querido João, que é o líder do departamento, e a Suane, que é a sua esposa. Pastor Sami, ele é um pastor auxiliar da nossa sede, né, juntamente, trabalhando junto com o pastor Tiago, e ele é supervisor do departamento de adolescentes e jovens da nossa igreja. O pastor Sami, boa noite. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Estamos com muita expectativa para aprender hoje muitas coisas sobre o nosso departamento de jovens aqui na sede. E você pode compartilhar o link, mandar para os seus amigos, para os seus irmãos, vai ser um tempo maravilhoso. Isso mesmo, vai ser um tempo muito bom. Estou aqui com o João Gabriel, que ele faz parte da diretoria da nossa igreja e também lidera os jovens da nossa igreja, juntamente com a sua esposa. Eu vou apresentar eles dois agora. Ela também passou nos departamentos de adolescente da igreja e hoje auxilia o João Gabriel também nesse departamento de jovens. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Graças e paz aí para todo mundo que está nos acompanhando. E faz mesmo isso que o Sami falou, né? Compartilhe esse link. Já passei aí por outros departamentos de jovens pregando um pouco a palavra. E eu sei como é importante a gente estar conectado, a gente entender aqui algumas dicas, instruções, para que a gente possa avançar e ministrar o coração desses jovens juntos. Vamos embora. Isso, Suane. Amém, gente. Vai ser uma honra também estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o funcionamento, sobre a rotina dos nossos jovens aqui em Campina Grande. Então, fica ligado e vai ser muito bom. Obrigado, Suane. Obrigado, João. Ok, pessoal, eu quero convidar aqui um jovem maravilhoso, talvez você conheça também. O nome dele é Isaías, pastor Isaías 1,19. Ele é pastor-presidente da igreja Verbo da Vida aqui no bairro do Tambor, no distrito, em Campina Grande. No início, ele começou esse trabalho aqui na sede. Boa noite, pastor Isaías. Eita, graça e paz, jovens queridos e amados, que maravilha poder participar desse programa tão bom, tão maravilhoso, que vai trazer ensinamento e esclarecimento, né? E vai fortalecer muitos jovens, eu creio, em o nome de Jesus. Yes. E eu quero que você que está nos assistindo, gente, olha, primeira coisa, aperta esse like, por favor, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Não deixe de apertar o like e também anote essas dicas maravilhosas. Vou falar aqui com o pastor Sami. Pastor Sami, o mundo tem muito atrativo, né, para os jovens, né? E nessa parte do jovem é uma parte descoberta na vida deles, né? Como fazer para atingir o coração desses jovens? Abrão, eu acho que a gente tem que ter atrativos, mas a pregação da palavra ela é prioridade. Eu já vim de outras denominações onde participava da liderança de jovens também e a preocupação era só em atrativo e não ficavam. Porque o que fortalece, o que sustenta, o que liberta é a palavra, né? Então aqui a gente tem racha de vôlei, racha de futebol, beach tênis, a gente tem alguns encontros que o João faz junto com a equipe em parques, às vezes vão até para fora da cidade. Isso é legal e lícito, mas isso
vem com a palavra. Aham. O que mantém o jovem na igreja é a palavra. O nosso culto é diferenciado, música para cima, luzes, Aham. a gente faz o culto na nave no sábado, tudo maravilhoso, mas com uma boa dose da palavra. Tem que ter atrativo? Tem, mas a Aham. palavra tem que ser prioridade, tem que ser muito maior, porque é isso que vai manter o jovem na igreja. Aí vai cercando eles, né? Vai deixando cercando eles, porque é o que vai transformar a vida deles, é o que vai salvá-los, é o que vai libertá-los. Aham. Não adianta só ter atração sem ter palavra, porque não fica. Aham. Porque qualquer vento, eles vão embora. Então, eu acho legal essa dosagem no nosso departamento de jovens. João, além dessa programação alternativa que vocês usam, nos outros dias, como você faz para manter o coração deles ligado, né, para estar afogueado, para estar nesse movimento, né? Vamos chamar até um movimento, mas como fazer isso? Show de bola. Então, a gente tem essa veia mesmo, como o pastor Sami falou, de ter muita programação para trazer essa conexão com a galera, né? Jovem tem que estar em movimento. Se jovem ficar parado, é aquela máxima, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, a gente faz um formato mesmo que eles estão em movimento constantemente. Ah, João, quando não tem uma programação específica, mas a gente está lá jogando conteúdo na rede social, por exemplo, né? Hoje, o jovem ele está vidrado ali todo dia na rede social. Então, a Sim. gente está lá lançando conteúdo, trazendo uma palavra através até de um post que tem uma comédia ali, um humor, alguma coisa, mas que gera atenção, né? Gera aquela cativação daquele jovem. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupos menores, né, que saem para programações mais esporádicas, flexíveis. Cada departamento é pastoreado por um líder, né? Eu gosto de colocar dessa forma, porque a gente tem aqui mais de 200 jovens, né? Então, eu e Suane, a gente é como se fosse um tipo de pastoreio e os nossos líderes são outros pastores ou copastores ali que estão tocando esses jovens de forma mais específica. Então, grupos menores, programações menores junto com cada líder. Isso é uma forma que a gente faz para tocar a vida desses jovens diariamente. Bom demais. Pessoal, não deixe de apertar esse like aí. Por favor, pague ao garçom aí, apertando o like, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Olha, eu quero perguntar a esse jovem chamado Isaías 1,19, né? Pastor Isaías, como você fazia na sua época, como eram as programações e os acampamentos? Na nossa época, né, nós tínhamos como foco principal os cultos, né? A gente sempre preservou e prezou pela palavra de Deus, que é a palavra que liberta. Mas como se trata de jovens, a gente precisa de algumas estratégias, né, para que possam atraí-los e a gente semear no coração deles a semente corruptível da palavra. Então, a gente aproveitava o que tinha na época, né, a condição que nos davam na época, né? A gente não tinha uma série de informações que a gente tem hoje na internet, né, que é uma coisa boa, mas pode se tornar uma coisa ruim, né? Tanta distração, né? E a gente não tinha isso na nossa época, mas a gente tinha acampamentos, né? A gente era muito forte nos acampamentos, a gente entendia que o acampamento era um momento de fortalecer os jovens e realmente eles voltavam transformados. Fizemos muitos acampamentos, tinha também lazer, né? Sempre teve. EJC, fizemos muito EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Então, a gente utilizava de muitas ferramentas. Valeu, pastor Isaías. Cada história legal aí, bom demais, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Quero apresentar também para você um casal que, assim como o pastor Isaías trabalhou no início, esse casal também trabalhou, e hoje ele serve na monitoria da escola de ministro, que é o nosso querido Lenildo e Fabiana. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Fabiana. Eu me chamo Lenildo. Nós lideramos o Departamento de Jovens na sede durante os anos de 2007 e 2009. E foi um tempo precioso para as nossas vidas. Na verdade, nós sempre fomos envolvidos com o trabalho com os jovens, passamos por vários departamentos e passamos também por várias lideranças. A liderança de Paulinho, a liderança do pastor Isaías, juntamente com o pastor Gesso e Hugo Emery, também pela liderança de Fabrício. E logo em seguida, nós tivemos a oportunidade de assumir a liderança do departamento. E foi um tempo maravilhoso. Nós crescemos muito, nós avançamos muito. Nós tínhamos uma equipe top, uma equipe envolvida, jovens desejosos de realmente fazer acontecer as coisas. E também nós tínhamos vários eventos legais. Tínhamos o Cara a Cara, foi nessa época que também acontecia o Mais de Deus. Também foi nesse tempo que surgiu o primeiro JPN através da vida do pastor Norberto. A gente vem trazendo como bagagem daquela época a visão de excelência mesmo, né? Muitas igrejas que nem tinham um departamento de jovens e a partir, por exemplo, do Mais de Deus, uma conferência nacional, né, a visibilidade que tinha.
Então, nós tínhamos testemunhos de vários pastores, né, que iniciaram o departamento de jovens naquela época. Então, serviu de um padrão de excelência mesmo. Isso a gente carrega até hoje, né, com tão pouco, com pouquíssimos recursos que nós tínhamos, mas a gente se esforçava, tentava dar um melhor e fazer de forma excelente para o Senhor. Isso a gente traz para as nossas vidas até hoje, aplicando, né, no serviço a Deus, fazendo com excelência, independente das limitações, né? Então, foi um tempo precioso e verdadeiramente de crescimento para nós. Bom demais. Suana, eu quero perguntar a você. A gente percebe que muitos ministros passaram no departamento de jovens, né? E como despertar o chamado dessas pessoas? Muito bom, pastor. Na verdade, eu acho que essa fase de jovens, tanto servindo no departamento quanto na vida normal, é uma fase de muita descoberta, né? Onde você vai descobrir quem você vai ser, com quem você vai casar, qual o seu chamado, para que você nasce, o que você nasceu para ser. Então, acredito que o nosso dever como líder de jovens nessa situação é instrução. Isso é também um espelho, né? Não só para o chamado, mas também para a vida, né? Dentro da profissão, dentro da família, enfim. Eu acredito que esse despertar mesmo é deixar e estimulá-los eles a se descobrirem em Deus, né? Em comunhão com Deus, em contato com outras pessoas do meio cristão, ali naquele grupo, onde eles vão se descobrindo aos poucos, e é assim que se avança, se cresce no chamado. Uma das formas também de despertar isso é vocês dando oportunidades para ele, né? Dirigir, sim, muito bom. Orar, tem um momento de oração em cada culto, né? Fala aí, vocês. Muito bom, pastor. Hoje a gente tem feito isso, né? Tem estimulado os nossos jovens, os jovens que estão liderando juntamente conosco, dando essa oportunidade a eles de estar dirigindo um culto, ministrando em uma reunião, dando essa liberdade para eles também estarem acompanhando, aconselhando os liderados dele. Então, querendo ou não, eles estão vivendo essa fase também, onde eles estão acompanhando, onde eles estão pastoreando, como Gabriel falou aqui, esse tempo. Então, eu acho que isso é muito importante também. João, teve uma ideia muito boa agora, né? A respeito de 2 em 1, né? Me fala aí como é que é esse projeto. Então, a gente trabalha lá nos jovens, né, com os departamentos que envolve a rotina mesmo, diaconato, louvor, o departamento mais padrão que a igreja mesmo também segue, mas temos também os projetos, né, que são projetos designados para públicos específicos. A gente entendeu que existia essa necessidade. Então, por exemplo, como o pastor Abraão falou, temos o projeto 2 em 1, que é um projeto para alcançar casais, né? A gente tinha um perfil lá nos jovens de casais que quando se casavam e tinham filhos, por exemplo, eles diziam, rapaz, eu acho que eu não sou mais dos jovens, né? Eu acho que eu já passei dessa fase. Mas, na verdade, eram jovens que estavam numa fase da vida de casamento, de filhos. Então, a gente viu que precisava pastorear também, de alguma forma, essa galera. Também pessoas que estão se preparando para casar, né? Estão no namoro, estão na fase de noivado. Isso. Então, o projeto envolve essa galera aí para atender essa demanda, né? Já entra preparado, né? Eu quero chamar um vídeo aí, pessoal, de eu servindo lá no departamento de jovens. Aí você vai assistir isso agora. Vai lá. Estou aqui com o grande Mateus, que trabalha aqui no departamento de jovens da nossa igreja sede. Mateusão, que tipo de trabalho os jovens fazem que ninguém vê? Graças a Deus, os jovens eles têm uma atuação muito boa fora culto, fora departamento. E a gente pode destacar algumas coisas, como, por exemplo, atuações de evangelismo. Olha. Né? Esse mês, em tempo de pandemia, a gente já fez 3 atuações. Então, assim, tá bem movimentado. Fora os projetos que temos também, pastor. Que são projetos dos empresários, pessoas que têm negócios nos jovens. Então, existe um aconselhamento também sobre esse assunto. Existe o projeto 2 em 1. Né? Que é o projeto de casais. Então, todos os namorados, noivos, casados, eles têm esse apoio, esse amparato, né? São aconselhados também. Fora outras atuações, como, por exemplo, esportes, né? A gente tem vôlei, futsal, né? Futebol durante a semana. Então, assim, é bem recheado mesmo, pastor. Não fica de fora, jovens. Vem participar do nosso departamento. Tem muita coisa boa para você participar aqui. Júnior, como é que você faz para se reunir com esses jovens durante a semana? Nós temos tempos de comunhão extra-culto. A gente tem algumas programações para a gente estar jogando vôlei, futsal,
Também temos programações com relação à questão também espiritual. De vez em quando a gente marca um tempo para orar junto, a gente marca um tempo para ler a palavra e também para se aconselhar uns aos outros. Nós fazemos visita de casa em casa e nós temos a intenção mesmo de afetar os nossos jovens de maneira violenta no espírito. É com a intenção de pastorear de maneira íntima os nossos jovens. E esse é mais ou menos aí o que a gente faz durante a semana. Então, às vezes o pessoal chega pra gente e diz: cara, como foi importante sair com vocês, como foi importante a gente lanchar. Então isso também deixa o jovem um pouco mais entrosado com a gente. Então, pessoal, eu estou aqui com o Richard. Valeu, cara. E aí, como é servir no departamento jovem? Servir no departamento jovens, Verbo da Vida Sede, é ter a consciência de carregar um legado. Nós cultivamos esse sentimento sempre conosco. Levar um legado não é apenas sentar em uma cadeira e escutar aquilo que as pessoas falam de uma visão, mas na verdade é carregar aquela visão e propagar aquela visão e continuar aquilo que o pastor Bud veio fazendo, levar a palavra de fé para todo o Brasil e para todo mundo. E a gente cultiva esse coração de servo, coração íntegro, sabe? Nós temos missão, visão e valores que precisamos andar em cima daquilo. E é basicamente isso, servir no departamento de jovens na igreja. Ok, pessoal, eu estou aqui com o João, que ele é o líder do departamento de jovens da nossa igreja sede. E, João, como é a liderança e quais os departamentos está atuando aqui no departamento de jovem, né? Então, a gente tem, graças a Deus, um departamento de jovens bem grande aqui, né, pastor? Tem mais de 200 pessoas aqui. Então, a gente tem cerca de 20 líderes, tem 22 líderes, né? E eu falo para eles, vocês são quase que os meus co-pastores, né? Porque Sim. A gente tem que pastorear. Sim. Mais de 200 pessoas, só eu e Suane, minha esposa, que lidera comigo, a gente não teria condições de tocar um a um, né? A gente tem 10 departamentos, né, em atividade. Caramba. Temos também 3 projetos, né? A gente faz essa distinção. Sim, Os sim. projetos, eles atuam normalmente para públicos específicos. Aperte esse like aí para a gente alcançar mais pessoas. E agora quero fazer uma pergunta maravilhosa também ao nosso pastor Sami. Pastor Sami, pela quantidade de atividades que nós temos em programação de departamento, acaba sendo, essas atividades, essas programações, acaba sendo como é a igreja, né? As atividades da igreja, né? Como manter ligado a visão da qual o pastor Tiago tem passado para você? A gente não tem problema aqui na sede, né? Até porque o João Assuani faz parte da liderança, né? Equipe ministerial, diretoria, então eles estão bem conectados, né? E o nosso departamento de jovens tem 2 cultos semanais, que é quinta e sábado. É praticamente uma igreja. Uhum. É praticamente uma igreja. Até lembrei aqui de uma passagem, eu queria ler, em Atos 2,17. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nós já estamos vivendo isso, né? E o nosso culto de jovens, a maioria deles são formados no Rema, outros estão estudando, tem jovens fazendo escola de ministros, escola de missões e assim... É um culto muito maduro, gente, muito maduro. Você vê quando esses jovens pegam o microfone para fazer oração ou dar um testemunho, sai palavra de dentro deles. Sim. Sai palavra, sai conteúdo. Eles amam a palavra, amam as manifestações do Espírito. Então é muito tranquilo com isso. Além de que eles terem o culto quinta, sábado, domingo, eles estão no culto da igreja. E fazendo o Rema não tem como sair da visão, não tem como sair da doutrina. Então a gente é bem seguro e bem tranquilo com isso. Sem contar que o próprio João Assuani nasceram na visão, né? Eles nasceram na visão. Eles não aprenderam outra palavra além dessa. Então fica bem tranquilo. Fica bem tranquilo. Então, assim, é uma igreja. E é uma igreja madura o nosso departamento de jovens. Posso comentar, pastor? Pode falar. Então, essa questão, gente, eu acho realmente bem pertinente a gente comentar aqui, porque eu sei que tem muitos líderes de jovens que possivelmente vão nos assistir. E o nosso desafio, né, nessa geração da palavra da fé, verbo da vida, é passar também, né, esse bastão da visão para os nossos jovens. Porque, assim, eu falo no meu contexto, né? Eu cheguei a conhecer o pastor Bud, eu estive ali, talvez um pouco mais próximo, até por ser filho de pastor, mas tem jovens ali que nunca tiveram um contato
contato com a ministração do pastor Bud. Então é necessário a gente resgatar muitas vezes para não perder essa essência. Eu lembro que a gente teve um culto que eu fiz questão de fazer um vídeo mesmo de algumas ministrações do pastor Bud. Fiz aquela surpresa. Não é um ministro surpresa hoje. De repente a gente lançou no telão essas ministrações do pastor Bud ali, um compilado, e eles tiveram contato mesmo com essa essência da visão. Então eu acho isso importante. Você, líder de jovens, faça questão de sempre resgatar um pouco desses aspectos da visão, os fundamentos da fé. Isso vai deixar os nossos jovens firmes para não se desviarem, né, da visão que nós temos no nosso coração. Isso é maravilhoso, né? Manter nossos jovens afogueados, além do rema, né? Essas atividades da igreja e a parte desse lazer, né, João, Suane e Sami. O pessoal lá das outras cidades, qual incentivo você dá para os nossos líderes lá das outras cidades, né? Em vários lugares assistem o nosso programa. O que você diz aí para movimentar esses jovens para ficar afogueado na igreja? João, Suane. Amém, amém. Eu vou dar um conselho, tu pode dar outro. Cada um. Gente, eu já passei por alguns jovens, né, departamentos de jovens, eu dou graças a Deus por isso, porque também foi um treinamento para mim, né? Então passei ali compartilhando a palavra e vi um pouco da realidade. E um conselho que eu dou, né, o pastor Sami falou da nossa rotina, quinta e sábado, toda semana, mas eu sei que para algumas igrejas não é viável no momento você fazer cultos semanais ou 2 vezes por semana. Mas eu digo para você, líder de jovens, ainda que você não consiga, né, ver com o teu pastor um culto semanal ou quinzenal, seja 1 vez por mês, não importa, mas faz programações fora da igreja também, né? Jovem precisa se movimentar, faz evangelismo criativo, faz momentos de lazer mesmo, de comunhão, com um aspecto também de trazer um pouco da palavra, né? Não se contente com um culto mensal ali, num sábado à noite, e acha que esses jovens vai ser pastoreado dessa forma. Isso é muito pouco para que eles sejam acolhidos e eles, de fato, possam desenvolver aquilo que eles têm de chamado, de propósito na vida deles. Fala. Não, primeiro, pode falar. Então, uma coisa que a gente tem percebido e tem colocado como foco também, nesse tempo que a gente tem liderado no departamento, né, pastor? Sim. É o acompanhamento de novas pessoas, né? Muitas vezes a gente percebe que chegam novos convertidos ou visitantes e eles meio que estão lá, veem aquilo tudo, mas não se sentem pertencentes, né? E uma das vertentes que a gente tem fortalecido no nosso departamento é o acompanhamento de visitantes, o acompanhamento de novos convertidos, o discipulado, ensinando a eles a palavra. E a gente tem colhido de resultados sobre isso. Tem discipulado, né? para jovens? Pastor, posso responder? Então, a gente tem um departamento chamado Ancorados, né, que é um departamento que tem esse viés mesmo de ancorar os nossos jovens na palavra. Então, como é que a gente faz essa questão do discipulado? Nós temos alguns pontos específicos que é tratado com os jovens nessa área, mas o Ancorados ele tem esse papel de fazer a ponte com o discipulado da igreja. Até porque o meio formal que a gente tem na igreja de se tornar um membro efetivo é através do discipulado, né, da igreja sede. Então, o Ancorados faz essa ponte, além de acompanhar e mentorear, levar eles a fazer o discipulado da igreja sede. Fechou. Algo muito bom também, Abraão, nesse começo, para quem está começando, é colocar os jovens para trabalhar, é colocar os jovens para servir. Porque o nosso culto mesmo, da onde eu também liderava os jovens lá em São Paulo, os jovens faziam o culto inteiro. E para vocês terem uma ideia, eu comecei a servir na igreja com 11, 12 anos no retroprojetor. Era as transparências que colocava na música. Lembro. E depois, com 13 para 14, eu comecei a tocar bateria. E desde essa idade, eu nunca mais parei de servir. Eu não consigo ficar parado, porque eu vejo a importância, além do meu crescimento espiritual, meu crescimento ministerial. E é ali que você vai detectar o próprio chamado nos jovens. E como o João falou no começo, cabeça vazia é oficina do diabo. Então, o jovem tem gás. O jovem tem gás, então ele tem que estar trabalhando. A questão é o adulto acreditar neles, né? Acreditar nele. Você não pode, que está iniciando, pegar a estrutura da igreja. Ah, mas eu ainda não tenho. Começa com quem você tem. Ah, tem um violão, tem um carrão. Começa assim, daqui a pouco vai começar a chegar. Sim. E no começo vai ter trabalho, porque é implantação, mas depois começa a ficar leve. Flui, né? Pastor Isaías, deixa eu te perguntar. O líder do jovem, muitas vezes, ele atua como um pastor da igreja, né? Ele está ali, acho que o João pode até falar sobre isso também. Ele atua como um pastor da igreja. Durante o seu tempo, não é? Quais situações o senhor já enfrentou quando estava liderando os jovens? Bem, como a gente classifica como igreja, né, e realmente é uma igreja dentro da igreja, né, no que diz respeito às situações vividas, né? O líder de jovens ele vai
ter que escalar pessoas, não é, para ministrar. Ele lidera departamentos, ele tem que criar departamentos, departamento de conselheiro, introdutores, que funciona como diaconato, departamento de música, né? Grupo de ministros. Então, gente, é um pastoreio. Eu costumo dizer àqueles que são levantados para liderar jovens, que aproveitem, né? Que possam alcançar uma bagagem que a liderança de jovens oferece. Então, é uma questão de aproveitar. Então, a gente lidar com as situações que existem na igreja, que existem com pessoas. Talvez não na mesma dimensão, mas as mesmas coisas. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Eu sei que para jovem tem alguma diferenciação por causa da idade, tem umas coisas que são mais fortes e outras não, de um adulto, mas na questão das emoções, dos sentimentos, gente, ser humano é ser humano em qualquer lugar. E a gente vai ter que lidar com as mesmas coisas em lugares diferentes. Obrigado, pastor Isaías. Bom demais ter o senhor aqui contando essas histórias maravilhosas. Eu quero agora também convidar um casal que esteve à frente do Departamento dos Jovens aqui da sede. E hoje eles estão servindo na Igreja Verbo da Vida, Zona Leste, aqui em Campina Grande, que é o nosso querido Helder e Rafaela. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Aqui é o Helder. Eu me chamo Rafaela. Então, nós lideramos os jovens da sede por 4 anos, de 2016 até 2020. E quando a gente olha para trás, quantas memórias inesquecíveis. Eu lembro do convite. A gente estava aqui antes de gravar esse vídeo, relembrando o momento em que foi posto diante de nós essa missão. E a gente confessa que a gente tremeu e, humanamente falando, não nos achávamos capazes mesmo de assumir aquilo, aquela tamanha responsabilidade. Mas quando a gente está disponível para o plano de Deus e deseja ser usado por Ele, nós não dizemos para Ele como, nós dizemos para Ele sim. E foi assim que a nossa história começou, sem saber como ia ser, mas tendo certeza que ia dar certo, porque o autor daquele negócio era o Senhor. Isso mesmo, e a gente tá cheio de boas recordações, né, dos eventos, dos acampamentos maravilhosos que tivemos, JPN, enfim, é muita lembrança boa, mas a gente também nutre no nosso coração, assim como o Rafa falou, essa expectativa também do porvir, né? Hoje, sobre a gestão, né, sobre a liderança de João e Suane, a gente tem visto o crescimento, a gente tem visto o avanço, e é tão bom fazer parte disso, né? Nós plantamos, outro veio e regou, mas como a Bíblia fala, é Deus que dá o crescimento, e é isso que nós temos visto, um grande crescimento que está proposto ainda mais no coração de Deus para esses dias, para o JVV sede. É verdade, nós olhamos para o passado com muita gratidão, mas para esse futuro lindo, com muita expectativa. Então, se teve frutos, se foi maravilhoso, será ainda mais e continuará sendo. João e Nani são incríveis. Isso mesmo, e não deixemos de esquecer do nosso lema, que é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Muito boa essa informação. João, eu quero te perguntar uma coisa, João. Você também trabalha no ministério, né, e tem uma empresa. Qual a importância de falar sobre... fala aí para mim sobre estudo, profissão, sobre o chamado, como é que você lidar com essas coisas aí? Amém, amém. Então, é algo que eu até aprendi de forma até recente, né? Mas eu fico feliz em ver que a gente consegue equilibrar essas coisas, né? Um erro que eu talvez quase cometi foi achar que se eu tenho um viés de empreendedor, eu talvez tenha que abrir mão de um chamado. Quando, na verdade, não precisa ser dessa forma, né? Então, eu entendi que eu poderia equilibrar o chamado que Deus me deu, né? Hoje eu estou à frente dos jovens, eu estou desempenhando, né, aquilo que Deus colocou no meu coração como propósito. Mas também estou lá, junto com a minha esposa, né, atuando na nossa empresa, avançando em alguns projetos também na área de finanças. Enfim, eu creio que o jovem, principalmente, tem esse gás, né, para poder atuar, desenvolver aquilo que Deus tem na tua vida. Eu acho que esse conceito de secular e sagrado é algo que a gente colocou aí para tentar separar as coisas, mas particularmente eu não concordo muito.
Eu acho que a gente só tem uma vida e essa vida deve ser totalmente dedicada a Deus, né? Seja bom, atrás João. de um púlpito, seja dirigindo uma moto como um motoboy, seja à frente de uma empresa, o que você fizer, faça para a honra e glória de Deus. E é essa forma que eu tenho buscado viver a minha vida, seja em cada esfera, né, de forma específica, mas buscando dar a honra, dar a glória a Deus através de cada atividade. Suane, qual a programação que vocês realizam para fortalecer, né, essa questão de estudo, de profissão e de ministério que o João falou aí? Ah, legal, pastor. Além das ministrações a respeito do tema, né, quando a gente percebe que o jovem está precisando ser avivado em relação a essas áreas da vida, a gente faz algumas séries falando a respeito disso, ou faz ministrações específicas sobre isso. A gente também tem um projeto chamado Empresário JVV, que nasceu há pouco tempo atrás, que é um projeto que lida literalmente com os empresários dos nossos jovens, né? Hoje a gente tem jovens empreendedores, jovens que querem abrir um negócio, jovens que têm essa vontade, o desejo de abrir um negócio. Então, a gente criou essa porta para poder acompanhá-los com cursos ou aulas ali. A gente fez, como é o nome? A gente fez um treinamento sobre posicionamento nas mídias sociais com eles, para despertar mesmo esse lado empreendedor e eles entenderem que faz parte da vida. Como o Biel falou, né? A vida secular e a vida sagrada, elas não andam separadas, né? Eles entenderem que dentro do chamado também cabe um negócio, que dentro do chamado também cabe um curso, que dentro do chamado também cabe um estudo. E é isso que a gente tem tentado incentivá-los, eles a acreditar. Bom demais isso aí. Pastor Samir, o que se pode criar? Qual o limite para quem trabalha com jovens? Né? O que se pode criar para isso? E qual é o limite para uma pessoa trabalhar com jovens? E qual o conselho você dá para os nossos líderes, não só aqui em Campina Grande, mas no Brasil inteiro aí? Em 1 Coríntios 6,12, o que está escrito? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Abraão, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode trazer o mundo para dentro da igreja, entendeu? Pelo contrário, a gente tem que levar a igreja para o mundo. A gente tem o nosso culto aqui na nave, que é de sábado. Então, a gente tem uma igreja linda, a gente usa as luzes, usa as telas, né, que são os telões aqui. Então, assim, a gente usa esses artifícios para o bem do culto. Agora eu não vou ficar, porque entrou na moda agora que estão fazendo algo, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro que a gente tem bom senso também, né? E a gente vai... É contra a palavra, então aqui não vai entrar. Não vai entrar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é trazer o mundo para dentro da igreja. Ah, mas está na moda, tal igreja fez. Não é porque eles fizeram que nós vamos fazer. A gente, então tem que tomar cuidado, porque, gente, quem dá o crescimento é Deus, não é o mundo. E tudo que é baseado no mundo tem prazo de validade. Então, quando a gente vai pela palavra e fazendo as coisas guiados pelo Espírito, o João, junto com a equipe dele, eles oram e pedem direção a Deus. Sei. E a obra é dele. O maior interessado no crescimento é ele. Então, ele vai dar as direções. Faz um teatro. A gente tem um acampamento anual. Faz um acampamento, faz isso. Como o João mesmo diz, às vezes eles fazem um bate-papo com algum tema, dá pergunta para as pessoas. Vai acompanhando a velocidade dos jovens e vai criando. E Deus é o maior interessado, né? Então ele vai dando os direcionamentos, que nem o João fez. Um culto não teve um ministro pregando ao vivo, mas teve uma mensagem do pastor Bud. E o pessoal foi edificado. Então a melhor coisa é isso, é esse limite, né? Peraí, posso ir? Não posso? Mas o que isso tem a ver com a Bíblia, com a nossa visão? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, gente. Mas aqui na cidade, todas as igrejas estão fazendo isso. Deixa eles fazerem. Se você não tiver direção e se o pastor não aprovar, fica tranquilo, não fica com raiva do seu pastor. Porque a visão da igreja está sobre ele. E nós somos o quê? Um braço. Nós somos um braço. E quando a gente vai contra o nosso pastor... pode ter muitos problemas, até uma divisão. Então, a melhor coisa é obedecer, ser submisso, que aí está o crescimento. Para vocês três, essa pergunta não está aqui, mas eu queria fazer qual é o melhor papel de líder, né? Uma pessoa para liderar o jovem. Tem que ser uma pessoa mais velha, madura, alguma coisa desse tipo, João, Samir e Suane, ou uma pessoa nova, um jovem assim como você, né? Sei lá, assim... precisa ser casado ou não casado, me fala aí de um líder bom para liderar os jovens. Show. Então, eu já tive alguns paradigmas na minha mente anteriormente. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Mas eu passei por lideranças que foram, de certa forma, quebrando esse paradigma. Sim. Porque eu já
né, algumas pessoas podem pensar, para liderar jovens tem que ser alguém muito jovem também, para se identificar. Mas eu já tive líderes que já tinham uma certa idade e o cara conseguiu desenrolar, conseguiu se identificar, conseguiu ser aquele paizão para aquela galera. Tem um caso, por exemplo, de Welder e Rafa, né? Eles não eram casados. Talvez não seja o contexto, digamos assim, ideal, tem uma liderança que não é casada, mas naquele contexto eles foram levantados ainda namorando e foram líderes sensacionais, né, que antecederam a gente. Então eu acho um pouco delicado a gente tentar colocar numa caixinha, tem que ser assim, dessa forma. Eu creio que se houver mesmo aquele desejo de acertar, de cumprir a vontade de Deus, claro que às vezes você vai ter que abrir mão de algum traçozinho de personalidade. Eu, por exemplo, né? Traço de personalidade não, mas alguns jeitos, né? Eu tinha um jeito muito, digamos assim, antigo, né? Velho, me vestia de forma muito social, assim, na igreja. Então eu tentei, né, ir um pouco mais despojado para gerar uma identificação com a minha galera, com a minha geração. Mas fora Eles vão isso, se identificando, né, João? vão se identificando. Fora isso, eu creio que não há características padrão, tem que ser assim, né? Eu creio que dá para a gente desenvolver algumas coisas e, de acordo com o coração, isso vai sendo algo natural. Uau! Eu concordo com o João, não existe assim a receita, é isso e acabou. Porque eu já fui líder também do departamento de jovens, era casado, né? Ainda não tinha o Bruno, não tinha o filho, depois eu tive o filho não atrapalhou. Como eu vejo agora o João tão novo e a Suane, e dando super bem. Eu acho que aquilo que o João falou, você ter isso no coração, o seu pastor com certeza é guiado pelo Espírito, vai te colocou lá, você tem que fazer a sua parte, que é se preparar, se qualificar também, entendeu? E uma outra coisa interessante, no começo desse ano, o nosso pastor Tiago Borba deu uma direção para o João e para a Suane, para o culto de sábado ser na nave. Por quê? Para os jovens já ir se ambientando com a nave, o João e a Suane já estão treinando eles para a igreja. Para a igreja. Então demais. É interessante, porque eles não vão chegar na nave um dia precisar de um câmera, de alguém no som, alguém na música, chegar na nave, que a nave é muito grande, né, para ele ficar espantado. Ele já está ambientado com aquele ambiente. Então isso foi uma ideia genial que o João e a Suane estão fazendo tão bem que já eles já começam a ir para os departamentos. Se não tiver um cuidado, pode ter uma divisão de igreja, né? Querendo ou não, são duas igrejas, mas se não tiver cuidado, né, João? O líder pode fazer com que o jovem não fique ligado com a igreja, né? Eu já vi alguns lugares aí, Suana. É verdade, pastor. O líder do jovem não é tão afinado com o pastor da igreja, né? O pastor da igreja, rapaz, eu não estou satisfeito com esse líder que parece que ele tira o pessoal de lá. Fala aí, Suana. Deus me livre disso acontecer. Na verdade, como o pastor Sami, né, no início do ano, o pastor Tiago conversou com a gente sobre essa disponibilidade da gente subir para a nave. Os nossos cultos aconteciam na sala do Rema. E hoje a gente está na nave, né? E hoje a gente incentiva os nossos jovens a servirem no domingo também, né? O nosso diaconato está servindo no diaconato da sede. O pessoal da nossa comunicação serve na comunicação da sede também, né? Então, eu acho que isso é um contato bem tranquilo, assim, em relação aos jovens e à igreja local. Eles não vão sentir muita diferença, né? Exatamente. Isso mesmo. Sim. Sobre isso, pastor, eu entendo que o líder de jovens tem que entender que os jovens são a força da igreja. Então, a gente tentar, né, talvez, separar a igreja de jovens, entre aspas, da igreja dos adultos, de alguma forma, isso é um equívoco gigantesco, porque você estaria separando partes do corpo que são complementares. Então, vamos dizer assim, a experiência dos adultos é de extrema importância para nós jovens e a nossa força como jovens é de extrema importância para os mais experientes. Então, é uma composição que complementa, né? A gente precisa fazer esse papel e pegar junto o nosso pastor da nossa igreja, porque somos, como jovens, a força da igreja. Pois é, João, isso é interessante demais. Fala, Suane, você quer falar algo aí? Eu acho muito interessante também, Gabriel falou sobre essa força estar nos jovens, falando especificamente para o líder dos jovens entender isso. Mas é muito mais importante o pastor da igreja reconhecer isso, né? Porque se a força está no jovem e você tira esse poder de força, a sua igreja, por mais que você tente, talvez exista esse impulsionamento que só o jovem vai ter, né? A gente já presenciou igrejas onde o pastor não dava tanta credibilidade ao departamento de jovens, ao departamento de adolescentes, e ele sentia essa necessidade de estar puxando sempre a igreja para um local de velocidade, onde se ele apostasse na juventude, na geração nova, ele conseguiria essa velocidade e essa agilidade, né? Sim,
Sim. Interessante isso que a Sônia está falando, porque nós somos uma igreja que acredita nos jovens. Aham. O pastor Bud lá atrás já acreditava, professores do Rema tão novos. A gente tem professores do Rema que começam a dar aula com 21, 22 anos. Cara, Nós temos pastores de igreja com 24, 25 anos. Sim. Então a gente vê o nosso próprio apóstolo Guto fazendo isso, acreditando, investindo, levantando jovens. E então, você está falando das pontas, né? Imagina o que é nos bastidores, né? Da igreja então, mesmo. nos bastidores. A gente tem aqui no ministério, boa parte são jovens que trabalham no ministério. Sim. Boa parte são jovens. Então, assim, nós somos uma igreja que acredita nos jovens. E a gente tem que investir nos jovens mesmo. Porque, às vezes, pensar a igreja de amanhã é a igreja de hoje. Esquece esse negócio da igreja de amanhã. E amanhã. É a igreja de hoje. Então, eles já trabalham na igreja de hoje. Agora. Entendeu? Isso aí. Ei, pastorzão, você que está assistindo, líder aí, ó, invista nos jovens, gente, invista nos jovens. E olha, o pastor aqui, Samir, fez um desafio, se tiver mais de 50 likes aí, se esse negócio crescer, eu vou dançar, eu e o pastor vai dançar aqui. Eu não, você e o João. O João dança bem. Junto com o pastor Isaías. Pastor Isaías, eu quero agradecer a tua disponibilidade, cara, esse tempo maravilhoso junto conosco. Mas eu queria que o senhor desse algum exemplo aí de pessoas da sua época aí, né, que foram separadas, jovens que foram separados e hoje estão servindo na obra do Senhor, liderando igrejas. Me fala sobre isso. Quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, 1998, né, eu vi um jovem, né, um casal de jovens assumindo a igreja sede. Né, pastor João e irmã Janaína. Tá vendo? Eu participei dessa transição, né, com pouco tempo que eu cheguei, e pastor João e Janaína eram jovens, né? Irmã Janaína dá até testemunho sobre isso. Eles estavam assumindo a igreja sede do Verbo da Vida, que responsabilidade grande, né? Mas a gente entende que Deus capacita aquele que Ele chama, não é? E eu sei que dentro dessa capacitação a gente pode buscar melhorar, né? Com as ferramentas que são nos dadas, e vai por aí. Não é? Então, eu tenho como grande exemplo, né, na minha época ali, pastor João e irmã Janaína como jovens assumindo a igreja sede. Esse é o meu maior exemplo, né, e vi que dá certo, né, porque Deus é um Deus maravilhoso, fiel, capacita, né, e acompanhei também o pastoreio deles e vi que foi um sucesso, mas eles começaram como jovens, uma idade jovem. A Bíblia fala sobre a beleza do jovem, não é? Eu sei que no tempo atual, né, se importa muito com a beleza exterior e a gente não desfaz isso, né, não desconsidera isso. Mas existe uma beleza que a Bíblia apresenta na vida do jovem. A Bíblia diz que a beleza do jovem é a sua força. A beleza que Deus aprecia no jovem é a força que o jovem tem. E o que é força na Bíblia? Força é a capacidade de produzir resultados. Sabe, 1 João disse, jovens, vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno. Amém? O jovem tem força, capacidade para produzir resultados. Deus sabe disso, mas o diabo também sabe. O diabo quer arregimentar o jovem para fortalecer o seu reino. Deus tem interesse nos jovens também, porque existe força no jovem para fortalecer o reino de Deus. Agora, a decisão está no jovem para quem ele vai se inclinar para servir, não é? Ou para Deus ou para as trevas. E esse é o nosso trabalho, né? De ganhar mais jovens para Cristo, para que essa força fortaleça o reino de Deus. Amém? Então, você, jovem, incline sua força para fortalecer o reino de Deus. Existe já força em você, capacidade para produzir resultados. Amém? A gente vê na vida de Daniel, né? Nós temos exemplo no Novo Testamento como Timóteo, mas eu gosto de observar a vida de Daniel, um jovem que viveu debaixo de uma antiga aliança e conseguiu, de maneira esplêndida, influenciar 4 reinados. Aleluia, que coisa maravilhosa! E a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente, mas não era só um espírito excelente que havia em Daniel, havia fidelidade. Diz que Daniel era fiel. Então, jovem, você que nasceu de novo tem um espírito excelente. E esse espírito excelente vai fazer com que você se destaque. Agora, a tua fidelidade a Deus é que vai fazer com que você permaneça no destaque. Aleluia! E levante a sua lamparina para que a sua influência alcance um nível maior. Amém? Permaneça firme, fiel a Deus e confiando no Espírito de Deus. É a sua força. Amém?
E Deus abençoe. Valeu, pessoal! Bom demais. Já apertaram o like aí? Olha, nós vamos encerrar o nosso programa agora, o 10º episódio nos bastidores. Quero agradecer a Suane, quero agradecer a João e ao pastor Samir. Que tempo maravilhoso. Pastor Isaías, beijão no seu coração. E a todos vocês aí que ficaram nos assistindo. E assiste aí o restante do programa aí com o vídeo que a gente vai mostrar da nossa igreja e departamento de jovens. Até o próximo! Convite você faz para o jovem aí que está desanimado, que está triste? Eu te estimulo, eu te chamo, eu te convido a participar desse tempo glorioso. Temos vivido tempos incríveis aqui na igreja, temos desfrutado de ambiente de fé, temos propagado por meio de evangelismo, por meio de tantos departamentos, de tantas ações de esporte. Temos inteirado e temos carregado a nossa essência de jovem, mas o evangelho sempre inteirado. Então eu te convido a participar desses tempos incríveis. Uau! Vem embora! Aperta o like, hein?